Olá, meu nome é Bruno e participo da comunidade Emanuel no Rio Grande do Sul, Brasil. Olá, meu nome é Michelle e também participo da comunidade Emanuel no Polo do Rio Grande do Sul, Brasil. Bom, bem-vindos então a mais um vídeo para a Escola de Caridade e Missão rumo à jornada de 2019 no Panamá. Então nesse vídeo vamos falar sobre a oração e já vamos começar com o testemunho. Então na busca de entender mais sobre a vontade de Deus na minha vida, sobre o que Ele queria, eu vi a necessidade de estar mais próximo com Ele na oração, de fazer o coração ao coração com Ele, porque eu só poderia entender aquilo que Deus queria comigo, na minha vida, se eu tivesse uma verdadeira intimidade com Ele. E essa intimidade eu só ia conseguir através da oração, que é um diálogo de amizade. Então, como em qualquer relacionamento, a gente precisa ter a intimidade, ter o diálogo. Através da oração, nós nos abrimos ao Senhor e conseguimos escutar a vontade dEle. Por mais que às vezes nós nos sintamos assim distante, mas é importante permanecer fiel, porque com certeza Deus vai nos responder. E quando a gente está longe dele, devido ao tempo, a gente não consegue rezar, a gente consegue ver que essa distância nos faz sofrer. Então é muito importante esse momento de oração para que a gente possa perceber o que Deus quer na nossa vida. Bom, assim um pouco da minha partilha sobre isso, a oração pessoal não é algo fácil de se fazer no nosso dia a dia, por conta da rotina, por conta do cansaço muitas vezes. Então é realmente uma luta diária que a gente enfrenta, pelo menos pra mim. Todas as vezes que eu consegui praticar assim, a oração pessoal, consegui no meu dia a dia, durante dias seguidos, eu sinto assim uma maior leveza, até mesmo na vida, na minha relação com as pessoas. E eu não posso dizer que todos os dias eu consigo manter firme a minha oração pessoal, assim, mas procuro sempre colocar em prática. Tem dias que eu não consigo, tem dias que eu deixo de lado, tem dias que eu quero e a vontade vem realmente de rezar, de estar em contato com Deus. Mas com a comunidade assim, eu aprendi muito a importância e o valor que tem a oração pessoal. E Jesus pergunta o que é oração, como se fosse algo muito misterioso, mas a oração é um diálogo com Deus. É uma amizade por aquele quem a gente ama e por quem a gente é amado. Então, nessa importância, que nem a Santa Teresinha falava, que a oração é o impulso do coração. Então, nós temos que ser o mais sincero e o mais entregue e aberto de coração ao Senhor, o que Ele quer, como numa escuta inteira por Ele, Então, a oração é isso, é um diálogo, uma relação, entre uma pessoa, a gente tem como Jesus como uma pessoa a quem vai nos escutar e a quem vai nos responder. Então, a gente tem isso, como uma verdadeira amizade. E também porque se não oramos, a gente acaba perdendo em nós mesmos e isso nos traz um vazio. Então, por que rezar, Para tudo na nossa vida, a gente tem uma organização. E a nossa relação com Deus não é diferente. É necessário que nós nos organizemos e coloquemos em prática a oração para ter um momento de intimidade com Deus, de conversa, um momento próximo, porque as dificuldades nos nossos dias acontecem e quando a gente está em contato com Deus, está em uma relação, nós conseguimos passar por essas turbulências de uma maneira mais tranquila, com ajuda, Então rezar tem essa grande importância de ter essa intimidade com Deus, para a gente conhecer Ele, para poder falar dEle e poder mostrar para o outro quem é Deus e por que nós temos tanto esse apego por Ele, E esse rezar, é responder essa sede de Deus, ao nosso amor. Ele tem uma sede de nós, Ele tem a sede de nos escutar, a sede de nós entregarmos as nossas ânsias. Então, através da oração, nós conseguimos fazer essa entrega, essa comunhão com Ele. Então, é muito importante a gente criar esse hábito, porque, que nem o Bruno falou, é difícil, tem as suas dificuldades, mas é que nem a gente tem o hábito de, pelo menos, comer, tomar um banho, já chegou algo comum para nós. No cotidiano, nós também temos que começar a adquirir e exercitar esse hábito da oração, É muito importante a gente continuar fazendo disso uma coisa como se algo muito necessário para nós, ter um hábito disso. E é realmente colocar em prática, ter a atitude, ter a ação de começar. Depois, deixa que Deus conduz.
E na oração, só através da oração e quando nós, né, como eu falei, cria essa comunhão que a gente consegue perceber que os nossos sacramentos, aquilo que nós recebemos, que a palavra que o Senhor nos dá, aí elas vão dar fruto, né? Porque não se esvazia em nós, mas sim se transborda aos próximos, né? Muitas vezes nós temos a tentação também de achar, até mesmo nas missões ou nos grupos, é algo que nós fizemos, que nós trabalhamos, que nós decidimos. Então, tendo a oração, a gente sempre lembra e sempre tem esse pensamento de que não é nada nosso, tudo é feito por mérito dele. E é ele que nos dá a capacidade, é ele que nos conduz, é ele que nos mostra o que é o certo. Então, estar em comunhão de oração com Deus também é isso, né? Para fazer a gente sair de nós, sair da nossa mesmice, sair do nosso eu e pensar sempre que somos capazes das coisas por conta dele, então por conta do Senhor. E às vezes, né, nos perguntamos, né, então como que eu vou chegar à sua oração, como rezar, né? Então, às vezes, a comunidade nos dá umas dicas, né, práticas, mas primeiramente a gente tem que permanecer fiel e amar, né? Só através do amor e da nossa fidelidade, a oração que nós vamos conseguir criar essa intimidade, né? Às vezes a gente, devido ao tempo, as coisas, mas que a gente possa ter um momento e escolher este momento e ser fiel a este momento. Não deixar que outras coisas tomem ele, né? Como a gente tem um compromisso na nossa agenda, ou na faculdade, no serviço, ou com algum outro compromisso, a gente tem que ter essa fidelidade, né? E a comunidade nos dá pequenas dicas que vão nos ajudar durante essa caminhada a ter uma oração cotidiana, né? Que é isso que a gente busca, né? Essa oração cotidiana, esse diálogo de intimidade. Então, a comunidade, a gente fala de achar nosso canto de pessoal com Deus, né? Se a gente às vezes não tem oportunidade de ter uma igreja próxima, se não temos uma capela onde a gente possa, né, estar diante de Deus, então que a gente possa fazer esse momento de intimidade talvez no nosso quarto ou algum canto na casa que a gente reserve e saiba que aquele local é um local de encontro e que a gente vai lá para conversar com Deus. Então, né, quando a gente acha esse local, a gente prepara esse local, nós também temos que nos preparar, né, nos colocar diante de Deus. Então, isso é um local simples, né? Pode ter uma imagem de algum santo ou um ícone, uma vela também, isso é um símbolo bonito, para entrar nessa consciência de oração, que ali, aquele local em específico é para oração. Então, né, a gente tem que colocar assim diante de Deus, né? A gente fala mais ou menos que a oração mínima ela tem que durar uns 20 minutos, né? Porque até nós conseguirmos nos colocarmos, acalmar o nosso coração, que a gente vem num dia às vezes corrido, com muitas coisas na cabeça, então, no mínimo uns 20 minutos, né? Porque a gente conseguir ter uma entrega realmente. Então, esse diante de Deus, né? É colocar o nosso dia, colocar-se nas mãos de Deus através de Maria ou através de uma oração do Espírito Santo, né? E já entregando esse início, né, de diálogo. Por exemplo, muitas vezes é aconselhado rezar assim de manhã para começar o dia. Acho que seria realmente o ideal. Mas muitas vezes é difícil porque tem pessoas que acordam, por exemplo, muito cedo para ir trabalhar ou para ir estudar. E usando o meu exemplo, para mim acordar cedo já é um pouco complicado. Então acordar um pouco antes para rezar, eu já fiz essa experiência, consegui algum tempo praticar diariamente, mas eu via que eu ainda era muito sonolento, era bem complicado. Então eu prefiro assim rezar ou quando eu chego em casa ou durante o próprio dia mesmo, em algum tempo que eu ache oportuno. Isso que é o mais importante, né? Então a gente escolher o melhor momento que a gente saiba que realmente a gente vai estar entregue lá depois, pode ser que no final do dia, antes da gente dormir, mas que a gente possa, né, conseguir estar vivendo aquilo da melhor forma possível. E a comunidade Emanuel propõe algumas formas de oração, assim, né, como o louvor, que é uma forma simples, como uma música, um canto, ou até mesmo a oração. Isso não a comunidade em si, mas a igreja tem a oração das horas, né, a liturgia das horas. Então, há diversas formas de praticar a oração pessoal, não precisa ser sempre a mesma coisa todo dia. A leitura do Evangelho também é sempre muito bom ler, porque é o que a igreja nos prepara, né? É o que Deus nos preparou. Então é algo lindo e que
é simples, é uma leitura simples, é uma leitura curta, não é cansativa e é meditativa, então sempre tem algo que vai ser ótimo para o nosso dia, tirando da liturgia diária do Evangelho. Então, né, como eu falei, né, assim, vamos supor, assim, colocar esses 5 minutos diante de Deus, é onde que a gente faz o sinal da cruz, que a gente entrega esse dia que se passou ou que vai começar pelas mãos de Maria. E depois essa conversa com Deus, né, que nem o Bruno falou, né, a liturgia da palavra, algum livro vai ajudar nós a entrar nesse diálogo, né, vai nos preparar. Então que a gente, quando a gente leia o Evangelho ou tá fazendo alguma leitura de algum santo, né, que a gente possa entender nessa conversa o que Deus quer falar para nós naquele dia, né, prestar bem atenção no que aquela palavra quer nos ensinar, que momento está passando naquela passagem, quem são as pessoas que estão participando. Então, tudo isso vai nos ajudar a entrar nesse diálogo com Deus, né? E dentro desse itinerante, né, de oração, pode ser um momento de súplica, depende assim do nosso dia. Às vezes nós precisamos pedir ao Pai alguma coisa, pedir, né, um pouco de conforto. Pode ser também, é importante também agradecer, dar ter a ação de graças, né, pelo nosso dia, pelo nosso trabalho, pela nossa vida. Não só pedir, mas também agradecer. Porque pedir parece que é algo que nós damos uma troca, assim, eu vou rezar durante agora esses minutos, mas eu quero isso. E a intenção da oração não é, né, é nós entrarmos em contato porque nós precisamos dele. Então, não somente pedir, e também agradecer, também não rezar para nós, mas rezar também pelos irmãos. Porque no momento que a gente fica numa oração fechada em nós mesmos, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, deixa de ser uma oração, e sim um momento onde a gente pede para Deus, um momento onde a gente chega lá e como se fosse numa loja, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Então, rezar pelos nossos irmãos, porque a oração é uma comunhão com a igreja, então não pode ser algo fechado só para mim, mas também pelos irmãos. E render graças a tudo, né? Como Deus nos deu um amor gratuito, nós também temos, né, passar essa gratuidade, né? Esse amor, ele tem que se fazer o efeito do L, né? Vem de Deus para nós e nós devemos passar adiante, né, para os irmãos, né? A gente tem que essa fraternidade vem comunhão, né? A importância, assim, eu vejo também muito isso para mim, né? Da importância de ter o apoio da oração dos irmãos, de saber que tem os irmãos, não importa em qualquer lugar do mundo, que vai estar rezando por nós, pelas nossas intenções, né? De viver essa graça da grande comunhão, né, da nossa igreja. E também, às vezes a gente pensa assim, eu não vou rezar porque hoje eu tô brava, eu tô estressada, eu tô inquieta, eu não tô em paz, assim, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de nos colocar em oração, nos colocar diante de Jesus em adoração e ficar, né, naquele silêncio contemplativo, mas na verdade a gente tem que pensar que as nossas inquietudes também são importantes para Deus, né? Tudo aquilo que pertence a nós é importante para Deus. Então, que a gente não deixe que isso seja um empecilho para que a gente possa fazer este momento de oração, né? Outra tentação também forte dentro da nossa oração é a interpretação, né, da palavra. Muitas vezes a gente acha que a palavra de Deus que é para mim e de novo cai na tentação do egoísmo. O que está dizendo para mim, o que é para mim, o que é para mim? Será que Deus não está falando comigo? Então, às vezes um irmão pede uma oração, pede para nós rezarmos por ele e Deus mostra na palavra. E a gente está procurando algo para nós. Então, ter sempre essa mente aberta e olhar o que realmente, né, a palavra de Deus quer, não o que eu quero que ela diga, mas o que Deus quer que ela diga para mim. Então por isso que a gente precisa pedir essa abertura, né, o auxílio ao Santo Espírito, né, que nos dê esse dom de discernimento, de entendimento da palavra, né, porque a gente sempre tem essa inclinação de correr o risco de interpretar da nossa forma, que é o melhor para nós, né, e na verdade não é isso. E também pedir auxílio do irmão, né, tu lê uma palavra, tu ficou um pouco com dúvida, então, né, pedir para um irmão, né, para ler junto contigo, confirmar essa palavra, né, pedir esse auxílio também. Então, aqui tem uma frase no ensino que diz que a oração é a escola de humildade e fidelidade do homem. Não é de se estranhar que seja difícil, de fato não é fácil, é simplesmente divino. Então, tem as tribulações, tem as tentações para a gente não fazer, não rezar,
não ter esse momento de encontro, mas temos que ter a consciência de que é algo bom para nós mesmos, então não há por que não fazer. E é difícil, não é fácil, mas é algo divino, né? É algo que Deus nos permite realizar. E Santo Agostinho fala, né, que às vezes o nosso coração inquieto está quando estamos longe, né, de Deus. Então, às vezes quando a gente vê que as correrias do nosso dia a dia vão nos tomando esse tempo de oração, a gente vai vendo que a gente vai ficando angustiado, que a gente vai ficando... a gente não sabe nem o que falar a palavra certa às vezes, né, o que nos toma. Mas aí nesse momento a gente retomar, né, eu preciso voltar ao primeiro, né, ao amor. E a nossa oração, ela tem que ser uma prioridade, assim, pra nós, né? Se nós marcamos, assim, ó, todo dia, depois da noite, eu vou rezar, então isso é algo prioritário pra mim, né? Porque se a gente não colocar como algo necessário, algo prioritário, a gente acaba se passando, né? Então, deixando de lado. Deixando de lado. Então é muito importante, assim, que a gente coloque isso realmente, né? Primeiramente, se agora... 7 horas eu vou fazer minha oração, então primeiro vou fazer minha oração e depois eu arrumo meus materiais, minhas coisas para o trabalho, aquilo que eu tenho que fazer, né? Então, primeiramente colocar Deus em primeiro lugar, né? E um dia eu conversando com um padre, né, a respeito de oração, assim, e ele me perguntou o que eu fazia durante o meu dia e o que eu fazia quando eu chegava em casa do trabalho. Aí eu disse, eu geralmente vou comer alguma coisa. Tomar um café ou jantar, depende da hora. E aí eu vou lá, como. Aí ele, e o que você faz depois disso? Eu provavelmente vou tomar um banho. E ele, o que você faz depois disso? Eu vou ver TV, eu vou mexer no celular, ver algum filme. E ele, e o que tu faz depois disso? E aí eu ia dizendo assim nele, quem sabe então a gente, antes de você tomar um banho, por exemplo, chegou em casa, lanchou, vai rezar, depois eu tomo um banho e depois continua a vida... Continua dando seguimento ao dia. Então é me mostrando realmente o que é uma prática, é eu querer ter esse tempo para minha oração pessoal. Eu digo que isso é um passo, uma decisão de amor, né? Uma decisão de amar. Então a decisão passa também, né, para o nosso agir. E uma das coisas que sempre me encantou na comunidade, que eu acho muito bonita, é que a questão que tudo passa pela oração primeiramente, né? Nós antes de fazer qualquer serviço, de fazer qualquer coisa, nós adoramos, nós oramos, nós nos colocamos diante de Deus para que através dessa oração, através desse diálogo, nós possamos servir aos outros, né? Estar mais próximo do irmão. Bom, a gente pode também preparar assim, um kit de oração, né? O que contém esse kit de oração? A Bíblia, pode ter ou só o Novo Testamento, só os Evangelhos, mas tem a palavra de Deus, né? O que ele diz para nós. O caderninho de santificação. Tem também um aplicativo no Brasil aqui para os celulares, que é o Católico Orante, que ali tem a liturgia diária, tem muitas orações, tem a liturgia das horas também. Então é algo fácil que está no nosso celular, na palma da nossa mão, e que é muito completo. Isso é legal também porque a gente pode, às vezes, estar fazendo a leitura quando a gente vai estar indo para o serviço, no ônibus, né? E também usar desses meios modernos como um auxílio para nós, né? Que nesse aplicativo a gente pode estar fazendo a leitura do Evangelho quando estivermos indo para o trabalho, ou mesmo também a gente pode estar escutando uma música de louvor que nos ajude a entregar o dia também, né, durante a nossa ida. Tem também o caderno de santificação, que é onde a gente coloca a nossa partilha, da nossa mesonia, da nossa fraternidade, anota os pedidos dos irmãos, os pedidos de oração. Então a gente pode também olhar esse caderno, escrever nele, usar ele, porque é uma forma muito grande também de oração. Eu uso muito, assim, eu costumo escrever bastante no meu caderno, eu tenho separado um. E é algo realmente que me faz praticar, me faz escrever, eu gosto de escrever, então eu escrevo muito, assim, desde da partilha dos irmãos, nas mesoneias, na fraternidade, os pedidos de oração, e aí eu vou lendo durante a semana, vou relendo, vou revendo as passagens de louvor, de algum encontro, de algum dia de grupo. Então o que faz também é ajudar a meditar e ajuda a ter um material, ter algo pronto para uma base para nossa oração. Não, isso é muito importante, né? Porque isso de revisitar, né, a nosso caderno de santificação, a gente vai vendo quanto que Deus foi nos transformando e foi nos falando conosco, né? Que às vezes eu tenho essa dificuldade, assim, de às vezes assim, né? O que o Senhor está falando comigo? Preciso de um letreiro
luminoso para saber o que é o que o Senhor quer, mas ali quando a gente revisita o nosso caderno de santificação, aquilo que a gente foi anotando, então a gente vai vendo como o Senhor, né, ele é tão pedagógico, tão cuidadoso com nós, né, um pai realmente, então ele vai falando conosco, né, isso, e às vezes coisas que a gente está vivendo agora, a gente vai ver que o Senhor já nos preparou e já falou conosco antes, né. Tem também uma leitura, pode ter também uma leitura espiritual da vida de algum santo, escritos de algum santo. E a gente recomenda também uma leitura que é bem simples, é um livro bem pequeno, que é o Orar 15 Dias com Pierre Goursat. Ele é um livro do fundador da comunidade Emmanuel e é bem pequeno, é simples, são 1 ou 2 páginas que se lê por dia durante 15 dias e é um itinerário de oração, uma base também para colocar em prática, né? Tem escritos dele, falas de alguns ensinos dele. E é muito legal, assim, é bem simples, fácil de entender e é uma leitura rápida, que pode ser feita em qualquer lugar, porque o livro também é bem pequeno, é fácil de carregar. Então, isso já dá um grande auxílio, né? Durante esses 15 dias, a gente pode fazer uma oração por dia. Então, durante todo esse dia, né, a gente vai vendo essa preparação, né? O que o Senhor fez através de Pierre, né? É muito lindo esse diálogo, ele nunca se coloca como ele, né? Tipo, eu. Mas, assim, o quanto o Senhor age. E quanto nós, próprios tipos, né, temos a graça de poder vivenciar alguma dos frutos, né, que é dado na comunidade. Então, antes de encerrar, eu gostaria de falar um pequeno trecho, assim, que eu acho muito interessante, né, e que dá um fechamento sobre tudo isso. Pierre insistia na importância da oração, para nos fazer entrar numa verdadeira amizade com Cristo. Sem oração, é grande o risco de ficar à superfície de si mesmo, ou de se afogar no ativismo, ou de se deixar embalar segundo a sua fantasia por coisas secundárias ou pelo que é do mundo. Então, a gente tem que convidar ao Senhor, né, a fazer parte de tudo da nossa vida, fazer parte do nosso trabalho, fazer parte dos nossos estudos, das nossas amizades, do nosso namoro, do nosso casamento. Então, né, fazer esse convite, né, do Senhor a fazer parte de tudo, porque só com Ele que podemos avançar. Então, muito obrigado por vocês terem assistido a esse vídeo. Desejamos um ótimo caminho, né, nessa escola de caridade e missão e que possamos estar sempre juntos em comunhão de oração. Que possa contar sempre conosco as nossas orações, que estamos unidos no Emmanuel, né, nesse Deus conosco. Obrigado, tchau. Obrigada, tchau.